sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cinca, o videocast do Cinca Paraná. Eu sou a Isabela Mattioli e é uma alegria estar com vocês em mais uma edição que a gente fala sobre os desafios, as conquistas, as histórias das empresas que movimentam o atacado e distribuidor do nosso estado. Esse episódio em especial é sobre o Dia da Mulher, né? Estamos em março, no mês da mulher, e convidamos uma liderança feminina que vem se destacando no nosso segmento. Hoje recebemos a Mariana Riesdorfer, da Esmeralda Distribuidora de Cascavel, que é integrante da diretoria do Cinca Jovem e conselheira da diretoria do Grupo Abad Jovens e Sucessores. Nós vamos conversar sobre a trajetória, os desafios, a sucessão, a liderança e a visão feminina dentro do setor atacadista e distribuidor. Mariana, seja bem-vinda ao Conexão Cinca. Muito obrigada, Isabela. Obrigada pelo convite, pela Cinca. Muito obrigada. Maravilha. Mariana, eu queria começar de uma forma bem afetiva, né? Qual que é a sua primeira lembrança da Esmeralda Distribuidora? Quando eu era bem criança, bem pequenininha, a minha lembrança é do meu pai saindo com a pastinha na segunda-feira para vender. Inicialmente a gente trabalhava com venda de sabonete, né? Eu sempre chamo ele de vendedor de sabonete, então essa é a minha primeira lembrança dele saindo vender com pastinha debaixo do braço na segunda-feira, retornando na sexta, e aquela saudade, aquela coisa que a gente sentia a falta do pai, e ao mesmo tempo um grande orgulho por ele estar construindo, né? Por ele estar fazendo. E dos produtos, eu lembro, a minha primeira lembrança, assim, quando a gente recebeu um monte de fraldas, acho que foi o primeiro grande carregamento de fraldas, que eu pensava, assim, de criança, meu Deus, como que vai vender tudo isso, né? Na minha visão infantil, era muita coisa, eram pilhas e pilhas de fralda, e aquilo ficou com certeza marcado assim no meu visual, aquele mar de fraldas. Então é uma lembrança afetiva muito, muito legal que eu tenho do barracão. Do meu pai saindo vender de segunda a sexta-feira com o pastinho embaixo do braço. Daí plantar a sementinha, continuar a sementinha da Esmeralda. E Mariana, o teu avô, né, que iniciou o empreendimento da família numa garagem, isso mesmo? Isso, foi isso mesmo. E daí teu pai Foi. e A fundação da empresa é de 69, né? Então eu não era nascida ainda. Mas ela começou assim numa garagem, com venda fracionada, com eles empacotando e grampeando, e meu avô sempre conta que grampeava esmalte, grampeava as coisinhas ali para sair vender, né? E Aí, você como a terceira geração da família, né? Como que essa pedra preciosa foi sendo lapidada ao longo, né, desses anos, assim, né? Você consegue trazer um panorama lá da história que você ouvia, de repente, lá do início do teu avô, um pouquinho da trajetória do teu pai, dos teus tios, né? E agora com você na terceira geração da empresa. É uma satisfação, né? É uma coisa que a gente tem até mesmo como um peso, mas um peso bom, eu diria que seria mais assim uma bagagem, né? E a gente faz isso na emoção mesmo, é inevitável. Como eu te falei, a empresa foi fundada em 69, eu nasci em 89, então ela já tinha 20 anos quando eu nasci. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 16, então mais de 16 anos ela já estava ali com seus 30 e poucos anos ali de fundação. E meu pai começou também, logo na fundação, ele foi emancipado e já entrou também na sociedade, né, uma pequena sociedade ali, e ele fazia a venda e a entrega. Então, ele saía a vender, depois voltava a carregar, voltava a entregar, aí voltava a vender e voltava a carregar. Então, a gente vê essa evolução dentro da empresa hoje com uma outra estrutura, com uma outra dimensão mesmo de empresa, uma outra responsabilidade. Hoje a gente sente essa responsabilidade aí de ter
tantas pessoas envolvidas, tantos empregos gerados, as pessoas que fazem acontecer, então é uma responsabilidade, né? E a gente acaba, assim, trazendo isso à tona, essa emoção, para que todo mundo da empresa sinta isso, sinta um pouquinho disso. Então, aqui eu falo, eu chamo todo mundo de vendedor de sabonete, para trazer aquela menção do pai saindo, né, com a pastinha. Todo mundo sabe a história da empresa, o que aconteceu, o que acontece, o futuro, né? Como você mencionou, sua terceira geração, meu irmão também hoje está na operação, já tem 10 anos que ele trabalha, que ele faz toda a questão, toda a parte de compras e fiscal, então todo o abastecimento é responsabilidade do José Carlos, e é uma alegria, né? A gente poder estar na terceira geração e já lapidando os nossos filhos para que também sejam vendedores de sabonete, para que também estejam aqui e sintam todo esse amor, esse carinho que a gente tem pela Esmeralda. E esse pertencimento, né, que vocês, por ser uma empresa familiar, também passam para os funcionários, né? Mas qual o contexto que você iniciou dentro da Esmeralda? Quando que você se sentiu chamada para também estar dentro do negócio da família? Eu acredito que foi logo cedo. Quando eu era criança, assim, eu já gostava de ir lá e mexer no papel e grampear, e eu acho que aquilo foi me cativando. E eu sou apaixonada pelo cheiro que tem no depósito. Se você me falar as etapas, assim, me vem muito cheiro. Antigamente fralda tinha cheiro, hoje não, né, por questões alergênicas e pelo processo todo, mas o cheiro do recebimento da fralda, quando a gente tinha recebimento de sabonete, até hoje eu fiz questão de usar todos os produtos que chegam, eu sei o cheiro, ir lá no depósito, abrir as tampinhas, entender, fazer o uso mesmo. Então, não tem nada aqui que eu não tenha usado, são acho que quase 2.000 itens, todos passaram na minha mão, assim, porque é realmente essa paixão, sabe? É o que a gente aprendeu a fazer, sabe fazer, e eu acho que é isso que também a gente tenta passar para os nossos colegas, de ter, assim, paixão pelos nossos produtos, amor, carinho, tanto que o nosso slogan é amor por distribuir, né? Então, a gente preza por isso. E eu acho que esse chamado veio de casa, veio desse carinho, veio ah, de ver a construção, né? Como eu te falei, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu comecei na área do marketing, aqui dentro da empresa, né? Fazia ali o trade, os displays, tentava fazer algumas promoções com as indústrias, e isso fomentou ainda mais o desejo, né, de trabalhar aqui, de ficar aqui, de pertencimento, de ser o chamado, o propósito. Eu acredito que eu acho que eu nunca ponderei alguma outra alternativa para minha vida, assim, a não ser estar aqui dentro da Esmeralda. E essa sensibilidade, assim, também, né, Mariana? Você gosta de se envolver com os produtos, né, que vocês distribuem hoje em dia, né? É, no mercado que a gente considera majoritariamente masculino, né? Como que é isso para você? Você acha que essa visão feminina, o que que isso agregou dentro do negócio da família? Eu acredito que, em função dessa paixão que, que a gente tem pela empresa, esse olhar, esse invólucro, por assim dizer, ficou mais comigo mesmo, assim, sabe? Então, esse carinho, esse cuidado, as datas comemorativas, o que a gente vai fazer, o que a gente pode proporcionar, o que a gente pode estar chamando, a gente faz muita questão de comemorar o aniversário da empresa, em que todo mundo esteja envolvido, né? A gente já está pensando numa comemoração de 60 anos. Então, acredito que essa visão feminina, ela faz a diferença nesses cuidados, nesses detalhes, nesse carinho, que às vezes o homem, por sua característica natural, talvez não vai olhar com tanta sensibilidade, né, Isabela?
Então, eu acho que entra aí grande parte dessa questão. E hoje, a nossa equipe, com muito orgulho, a gente é quase 50%, né? A- desde a parte de vendas, da parte de logística, depósito, o escritório. Então, a gente está numa equiparidade bem assertiva, assim, o que me deixa muito feliz, obviamente, né? Com certeza. E essa visão de sucessão, né, Mariana? Você também faz parte do Sinca Jovem, mas antes já fazia parte do grupo da BAD, né, de sucessores. O Sim. que que você acredita que esses grupos contribuem e contribuíram também para a tua formação, né, dentro da empresa, né? O que que vocês compartilham e que, de uma forma coletiva, contribui não só para a tua empresa, mas você vê também para o atacado de distribuidor no país como um todo? Ah, sim. Eu comecei a frequentar o grupo por muita insistência do meu pai. Na época, quem era presidente era a Joyce, lá de Santa Catarina. E eu não entendia bem certo o que ia acontecer, tinha uma certa vergonha também, não sabia o que poderia conversar, o que não seria assunto. Na época eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, então também tenho uma longa caminhada aí na associação. Fui meio receosa, assim, um pouco, sabe? Ninguém vai me dar mão, não conheço ninguém, e muito pelo contrário. Cheguei lá, fui muito bem recebida, era um grupo menor do que é hoje, o pessoal já se conhecia, então me agregaram. Tive, sim, quando você chega, assim, é uma realidade Brasil, né? Então, foi muito engraçado, assim, porque eu pensava, meu Deus, tinha gente muito grande, né? Tinha gente menor, tinha gente começando, tinha gente muito mais velha, tinha gente muito mais nova. Então, essa pluralidade do grupo, ela é muito enriquecedora. Respondendo a tua pergunta, o que ele trouxe para mim foi um amadurecimento profissional, de fato, e para a empresa, muitas ideias, muito envolvimento, a gente troca muita ideia, muita figurinha, o que funciona, o que não funciona. A gente já mudou muitas coisas aqui em função de conversas, dos colegas serem muito abertos, né? E, e assim, de fazer grandes amizades mesmo. Tenho amigas lá, minha amiga de Patrícia, do Rio Grande do Sul, a Carol e a Rafa lá do Distrito Federal. Então, assim, a gente fez amizades lindíssimas ao longo desse tempo, né? Coisas que valem mais do que tudo na vida, né? Que estão sempre abertas, dispostas, disponíveis. É muito enriquecedor, é muito importante participar, tem que deixar a vergonha de lado e mergulhar fundo mesmo. É uma coisa que vale a pena. E o interessante também que você até comentou, né, que quando você iniciou no grupo da BAD, era uma líder, né, era uma presidente. Depois teve também a Patrícia. Como que você vê essas lideranças femininas dentro desse grupo, né? Porque daí mostra também quase que um novo formato também das empresas, né? Porque as mulheres passaram a realmente a estarem dentro do negócio, né? Uhum. A gente enxerga com orgulho, né? Porque vem a questão da competência acima de tudo, né? A, a responsabilidade. Então, você vê ali uma mulher competente, que está ali por ser competente acima de tudo, por realmente estar por merecimento. E, obviamente, né? Como você falou, um mercado muito masculino. Quando eu comecei a ir em feira, 20 anos atrás, eu era uma das pouquíssimas mulheres que andavam nos corredores, né? Então, assim, a gente vê esse movimento dos anos para cá, uns 10, 15 anos para cá. Você ia
e não tinha mulheres para conversar, não tinha lideranças, até próprios nos fornecedores. Você não tinha fornecedores com mulheres, né, em comando ali. Hoje a gente já tem uma miscigenação muito maior, né? Graças a Deus. Foi, eu acho que sim, uma vitória, uma conquista, com muita batalha, com muito comprometimento que a gente vem demonstrando para o mercado, para a cidade, né? E com toda a característica que a mulher engloba, multitarefas, foco, toda essa questão de competência, de sensibilidade, de um olhar mais amplo. Então, as características nossas, biológicas, que realmente estão atreladas a nós, ela vem sendo destaque, ela vem sendo importante e muito valorizadas nos dias de hoje, né? Com certeza. E a importância também de ter um grupo no Paraná, né? Porque a gente tinha o DABAD, que reunia o Brasil todo, e é ótimo para compartilhar experiências, né? Não só a nível, né, ao estado e tal. Até dei uma olhada ali na Esmeralda, vocês basicamente estão presentes em quase todos os municípios do estado, né? Na distribuição. Sim. Então, como que é trazer um pouquinho também desse olhar desse trabalho que vocês já tinham, né, no Abade, o Hamilton e todos que participam ali, trazer para o Paraná, né? Qual que é a importância da gente também estar reunido e engajado aqui no estado? Claro, a gente tem que saber a potência do Paraná, né? A gente tem que estar junto para mostrar essa potência, para mostrar o nosso estado aí que tem tantos seguidores e pessoas fazendo do setor um negócio bem feito, né? A gente tem tantas empresas que demonstram isso no dia a dia. Se você pegar a importância do abastecimento, né? A distribuição, entregar produto, entregar serviço, fazer de fato o que a gente se propõe dentro do estado do Paraná é de suma importância. Porque a gente tem ali a base que é no Brasil, nível Brasil. Mas as características do Paraná só a gente sabe. Só quem está aqui sabe. Né? Então, se unir, trocar ideia, conversar, as dificuldades, que as nossas dificuldades aqui não é as mesmas de quem entrega lá no Amazonas e vai de barco, né? As nossas dificuldades são outras, nossa regionalidade é outra. Então, essa força de união, ela é imprescindível. Com certeza. E até os eventos, né, Mariana, que acontecem, assim, que são bem particulares, né? A gente tá aqui, daí você vai conhecer um atacado, né? Vai conhecer uma distribuição diferente. A gente está programando o próximo, né? A próxima visita técnica do Cinca Jovem. Então, eu acho que também esse contato, essa troca de realidades é bem importante, né? Não, com certeza. É enriquecedor. Às vezes a gente vai para um encontro, para uma visita, e acho que é a mesma coisa, né? Ah, eu conheço a distribuição, eu faço, eu sei fazer. E tem tanto detalhe, tem tantas ideias ali que borbulham, que você faz para a tua empresa e às vezes é revolucionário, né? É o tal do fazer bem feito, de não precisar reinventar a roda, né? Fazer o básico. Então, a gente borbulha, fervilha na cabeça. É muito bom, é muito legal. E a gente sempre tenta aí e tenta, né, agregar para os colegas de sempre copo meio vazio, né? Que para encher de ideias e não ter essa sensação de que tá, já sabe de tudo, né? A gente tem muitas ideias nessas visitas, nesses encontros, é de suma importância. E foi muito legal, muito bom que a Milton trouxe aí de volta o Cinca Jovem, né? Para a gente poder se reunir, conversar nas nossas palavras, no nosso jeito, e ter esse momento de ligação mesmo, né? Infelizmente, agora o nosso encontro do Cinca vai bater um encontro da Abade, né?
A gente vai na Abade, a gente vai para Tambasa, e no Cinca Paraná aqui, eu não me recordo a empresa que é, mas é junto com a feira lá de Curitiba, né? Sim, a Destra, vai ser na Destra. Ah, Ah, vai ser um dessa. isso. A gente foi Coincidiu no Dessa de Jundiaí, ano. Jundiaí. Isso, Uhum. que foi muito bacana também, né? Era um grupo grande. Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. É outro, é outro mundo. Que Teste legal. paranaense, né? Inclusive aqui da minha cidade, que eles são aqui de Cascavel. Na verdade, Cascavel é um polo, né, do atacado distribuidor. A gente fala do estado ali, as empresas estão, né, tem a Desce, tem a Esmeralda, tem diversas, a Boc, né, tem diversas outras ali da região, né? Tem a Megamix, tem a Triunfante, tem a Jumbo, tem várias aí, destaques aí, Brasil. Que legal. É, na verdade, Cascavel é uma cidade que cresceu muito, né, Mariana? Tanto com as operações ali, tem grandes eventos, né? A gente teve recentemente até o Show Rural, que é outro segmento, mas você vê, assim, um mercado muito aquecido, né? É a capital do oeste do Paraná, né? Então, a gente tem aí uma agricultura muito forte, o que impulsiona aí o enriquecimento do Estado, né? E a nossa questão também de logística e abastecimento também, que ela impacta bastante, né? É um bom polo. É estratégico. É Que estratégico, justamente. eu queria que você passasse uma mensagem, né? A gente está no mês da mulher, para essas mulheres que participem, né? O que você deixa como líder, né? Como dentro do atacado distribuidor, também como dentro do associativismo, tanto no Sinca Jovem quanto no Abade Sucessores. Por que as mulheres podem fazer diferença nesses espaços? Bom, pessoal, esse é um recado para as mulheres em especial, para dizer o quanto vocês são importantes, o quanto as características de vocês são importantes, válidas e muito apreciadas. Queria deixar um convite, uma mensagem, um acalento para vocês participarem de fato da nossa associação, tanto do SINCA quanto da ABAD, né, o grupo de ABAD Jovem, ali que a gente tem, ABAD Jovens Sucessores, que é muito importante que vocês se integrem, que vocês não estão sozinhas, que tem mais outras mulheres também nesse mesmo barco, e que a troca de experiência vai ser enriquecedora, tenho certeza. Então, não tenham vergonha, participem, vão quando tem as reuniões, estejam presentes, a presença de vocês vai ser muito valorizada e caso vocês estejam por lá, me procurem, eu vou ser com certeza ali um porto seguro ali, uma mão para dar para vocês não se sentirem sozinhas. Estou de braços abertos, de coração muito quentinho, esperando a presença de vocês. Maravilha, obrigada, Mariana. Eu fiquei super feliz com a nossa conversa. Agradeço mais uma vez, né, pela tua participação. Foi ótimo te ouvir, empolgada, quase senti o cheiro do sabonete por aqui também, vendo, né, a tua forma de falar da empresa, assim, realmente dá para ver que você está realmente inserida nesse espaço e confortável. Então, foi ótimo poder te ouvir. Agradeço, Isabela, pelo convite, pela escuta, pela forma carinhosa que a gente conversou desde a primeira vez. E que seja a primeira de muitas entrevistas, que a gente agregue com mais mulheres e que esse mercado ele seja abastecido por nós, pela nossa força de vontade e competência. Com certeza, esperamos isso. E agradeço também a todos que nos acompanharam em mais uma edição do Conexão Cinca. Até a próxima. É,